De volta com o Jornal Anhanguera e atenção para você, morador aqui do entorno, que costuma ir de carro para o aeroporto de Brasília. Para estacionar agora, só colocando a mão no bolso. Sabe aquelas vagas gratuitas do lado de fora? Elas não estão mais disponíveis. E é claro que tem muito motorista reclamando. Vai de carro para o aeroporto? É bom estar preparado. Não tem um estacionamento para você parar, você vem buscar um parente aqui, você tem obrigatório pagar um estacionamento. É que há mais ou menos 2 semanas, o único estacionamento público perto do aeroporto foi fechado. Ele fica na via lateral, que dá acesso à base aérea de Brasília. Não tem como a gente estacionar mais aqui no aeroporto, não tem, eles não têm mais uma área aberta ao público que não precisa estacionar, que vem passar pouco tempo. Os taxistas que ficavam aqui, ó, os Uber que ficavam aqui também, não tem mais lugar, não tem mais. Todo lugar que você vai, você tem que pagar agora. Na mesma via onde o estacionamento foi fechado, foram colocados cones e barreiras fixas ao longo do meio-fio, nos 2 sentidos. É outro motivo de reclamação dos motoristas. Acho que o aeroporto tem que ter pelo menos 30% de estacionamento público, né? Que isso ficou até ruim para a gente, que somos terceirizados que trabalham aqui. A concessionária que administra o aeroporto explicou que essa é uma via importante de acesso ao terminal de cargas, à base aérea e também muito próxima da pista do aeroporto. Olha só, a todo momento passam aviões aqui pertinho da gente. A empresa explicou que com os carros estacionados ao longo do meio-fio, o tráfego de veículos pesados estava ficando difícil, o que poderia atrapalhar, inclusive, o trabalho do Corpo de Bombeiros num caso de emergência. Por isso, foi necessário colocar os cones para sinalizar o que as placas já diziam. Aqui é uma área de segurança, onde é proibido estacionar. Olha só o tamanho dos caminhões que passam por aqui. E é por aqui que eles acessam o pátio, onde ficam os aviões, que é também o ponto de encontro em casos de emergência. A alternativa para quem vem de carro é mesmo o estacionamento pago. Mas quem trabalha aqui reclama dos preços. 1 hora no estacionamento custa no mínimo R$15. Uma diária, R$45. O aeroporto informou que a mensalidade para os funcionários é de R$60. Eu acho isso um absurdo, né? Você trabalha no aeroporto, não tem uma vaga de estacionamento público e tem que pagar R$120 por mês. Os 3 primeiros meses é 60. Aí depois que passar os 3 primeiros meses, você vai pagar 120? Ou seja, tem que colocar a mão no bolso e pagar caro, porque a gente viu ali que não é barato, né? Mudando de assunto, 2 cachorros da raça Pitbull atacaram um idoso nesse fim de semana na cidade de Goiás. Os cães apareceram e encurralaram o idoso atrás de 2 carros. Ele tentou espantar os animais com os braços, mas não conseguiu. Eu não sei porque que mudou, não tem mais acidente de chuva. Embora, mas os cachorros voltaram e atacaram ele de novo. Depois, o motorista que estava passando na rua percebeu o que estava acontecendo e tentou afastar os animais, mas não adiantou nada. O ataque só parou quando um sargento da Polícia Militar chegou armado e matou um dos cachorros. O idoso foi transferido em estado grave para um hospital de Goiânia. O dono dos cães vai responder por deixar os animais soltos. E a hora da previsão do tempo aqui para o entorno do Distrito Federal. Camila Castro já chegou aqui no estúdio para conversar comigo. Camila, boa tarde para você. Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Camila, hoje, pelo que eu percebi, está um pouquinho mais quente do que estava ontem, né? Ontem estava mais fresquinho, né? Isso mesmo. E o calor voltou. O problema é que o clima de chuva deixa a gente mal acostumado, né? Desde segunda a gente estava acostumado aí num clima mais friozinho, aí hoje o dia já amanheceu quente. Mas os nossos telespectadores já estavam preparados para isso, né? Porque nós avisamos aqui desde o início da semana que a massa de ar seco ia voltar e olha, ela já ganhou força, porque apesar de ter previsão de chuva para hoje, vai ser difícil um pouco mais de nuvens aí conseguirem se formar. Mas isso não é impossível não, pode ser que caia chuvinha sim. Vamos abrir então o telão para a gente ver como é que fica a previsão para todo o estado. Olha gente, a região norte tá muito quente, é a região mais quente aqui do nosso quadro, máxima de 38 graus. E a região sudoeste é a mais amena, né? Assim como também a região
leste. E olha, vamos ver então como é que fica aqui no entorno, gente, que também vai fazer calor. Mas pode ser que chova aí no final da tarde ou à noite. Caso isso aconteça, né, gente, a umidade relativa do ar vai dar sim uma melhorada. Vamos então analisar aqui direitinho o nosso quadro. Tem previsão de chuva para todas essas cidades aqui, tá bom? E caso de fato essa chuva ocorra, a cidade que vai receber o maior volume é Cristalina. A previsão para lá é de 8 milímetros. Nas outras cidades é de 5 milímetros. Então, assim, a umidade continua baixa e a gente torce para que ela chegue aí aos 57%. Isso só vai acontecer realmente se cair uma chuvinha mesmo. A gente sabe que é um volume pequeno ali, 5 milímetros, 8 milímetros, mas quando chove isso já faz uma diferença, principalmente na umidade do ar, né, Camila? Isso, e a expectativa é essa mesmo. Caso essa chuva caia hoje à tarde ou à noite, deve chegar isso aqui, ó, 57%, até 59%. Mas se não chover dali, a gente vai ficar aqui, ó, sofrendo na casa dos 20%. Então, assim, é estado de alerta mesmo e tem que ficar aí de atenção também. Não sei se a gente consegue jogar agora na tela aí imagens que a gente tem ao vivo aqui de Lusiânia, né, para a gente ver mais ou menos como está o tempo. Olha lá, ainda tem algumas nuvens ali no céu, né, o clima parece um pouquinho mais fechado, né, mas está fazendo bastante calor, né, Camila? Está fazendo bastante calor e vai ficar assim mesmo durante todo o dia. Pouco nublado, tem expectativa de chuva, como eu já falei aí, né? Isso para o fim da tarde e também para a noite. Agora à tarde provavelmente não deve chover, tá bom, gente? Então vai ficar assim mesmo. Pode ser que o sol aí, né, pare de aparecer lá por volta das 4, 5 horas da tarde, isso se de fato as nuvens de chuva conseguirem se formar. E olha, lembrando que essa previsão, gente, é para áreas isoladas, tá? Pancadas isoladas, então pode ser que chova em algum bairro, em outros não. E Camila, essa instabilidade, né, de um dia está fazendo calor, outro dia está chovendo, isso acaba contribuindo também para o aumento da dengue, né, dos mosquitos Aedes aegypti aqui na região, né? Porque tem aquela questão de ficou os ovos ali num balde, num local, depois vem a chuva, faz esses ovos eclodirem, né? Tem essa situação aí também, esse tempo. Exatamente, e nem precisa chover tanto assim, tá, para a água ficar acumulada. Então, caiu aquela chuvinha fraca, é o suficiente já para ficar água aí, ó, como a gente está vendo, né, em potes, em terrenos baldios, então todo cuidado é pouco. É aquela velha frase que a gente fala assim, né, se todo mundo cuidar do seu terreno, com certeza não existiria tantos casos de dengue assim. Acaba sendo uma hora ainda mais importante para as pessoas reverem, né, tirarem aqueles minutinhos para revistar o quintal, né, porque chove muito num dia, no outro está fazendo calor, depois volta a chover, então tem esse intervalo, né, para a pessoa ver, fazer a limpeza do seu terreno, né, cada um cuidando ali do seu quintal, né. Pois é, e só lembrando que no início do ano nós tivemos muitos casos de dengue. Foi um dos anos que mais teve registros da doença, impressionante. Então, ou seja, isso foi no comecinho do ano. Pode ser que se a gente não se cuidar aí, isso volte a acontecer, porque realmente o mosquito ele está cada vez mais resistente. Antes, né, o mosquito só saía aí à noite, agora não, ele está muito resistente durante o dia mesmo, ele pode sair, picar as pessoas, então é preciso ter muito cuidado. É não descuidar nunca, né, Camila? Essa é a orientação. É, não descuidar nunca, né? Eu lembro que outro dia desses, uma pessoa já mais de idade estava falando que a gente só ouvia falar de dengue realmente quando chovia muito e mesmo assim eram casos bem específicos, né? Não tinha tantos casos como a gente vê hoje. Tá certo, Camila. Fica a orientação aí então, né? Fica, tem que ter cuidado mesmo. E tem participação hoje também? Tem foto bonita, Camila? Ah, muitas. Olha, vamos ver então as fotos que chegaram pra gente. Hoje foi difícil de escolher, viu? Porque tá disputado, é uma foto mais bonita do que a outra. Eu começo então pela foto da Rosânia. Esse é o amanhecer lá de Formosa. Nada melhor do que sair de casa para trabalhar e já encontrar uma paisagem dessas. Muito legal. Agora tem a foto do Walter Lemos aqui de Lusiânia. O que eu percebi é que em todas as fotos que o pessoal tá mandando, né, sempre o céu tá assim, com essas nuvens mais escuras, resultado dessas últimas chuvas, né, que caíram aí, apesar de ser chuva fraca, mas o céu fica assim um pouco mais fechado. Ótimo, então. E para fechar com chave de ouro tem a foto do Osmar Meirelles aqui de Lusiânia. Thalia, olha só que céu sensacional. Esse caprichou no registro. Esse caprichou, digno de porta-retrato esse registro mesmo, né? Muito bonito. Ele estava indo, acho que sentido Novo Gama, se eu não me engano, ele pegou, parou, tirou essa foto aí e falou assim, ah, essa eu tenho que mandar para a previsão do tempo. E ainda bem que ele mandou, viu? Porque realmente essa foto ficou muito legal. Vale o registro, né, Camila? Vale. Obrigada mais uma vez pela participação aqui. Tá certo, amanhã a gente volta, lembrando que esse calor deve permanecer aí, mas para o fim de semana pode ser que tenha uma virada no tempo. Amanhã eu trago
trago essa novidade. Fico esperando então, Camila. Obrigada, boa tarde para você. Boa tarde. E vamos falar agora de esporte. A equipe de futebol sub-17 do Brasília recebeu ontem a seleção de Camarões. O jogo amistoso foi no Jardim Gá. Estou muito feliz. Agradecer minha família por estar cada dia lutando, batalhando para seguir meus sonhos. O João Paulo é um dos atletas que esteve em campo no amistoso entre Brasília e a seleção de Camarões nesta quarta-feira. O local escolhido foi o estádio de Jardim Gá. Esse foi o primeiro confronto do Brasília com uma equipe de fora do país. Eles foram convidados para entrar com o time de Camarões, então tipo assim, eu fiquei muito feliz, entendeu? De ver meu filho entrando com um goleiro de Camarões. Eu acho muito importante sim trazer coisas diferentes, né, para a população de Lusiânia. Dá uma ajuda para a criançada que vê, se empolga e por aí vai, né? Sobre o coração do torcedor, esse estava dividido. Estamos divididos, meio lá, meio cá, né? Mas Camarões tem que dar um show, porque veio de fora, né? Tem que pegar o privilégio, né? A imprensa só pode acompanhar 20 minutos da partida, sendo 10 minutos no primeiro tempo e 10 no segundo. Foi um pedido da própria seleção de Camarões. Por aqui, todas as atenções estavam voltadas para Etienne Eto'o. Esse sobrenome, te lembra alguém? Isso aí, ele é filho do grande Samuel Eto'o. O jovem entrou no segundo tempo e deixou dele. A seleção camaronesa venceu a partida por 3-1 e segue com a preparação para a Copa do Mundo Sub-17. Lembram do João Paulo? Pois é, mesmo com a derrota, ele saiu de campo com um grande presente. Na segunda-feira, pelo Instagram, ele bem humilde conversou com a gente e aí eu pedi para ele a chuteira ou a camisa, ele falou que no próximo jogo ele me entregaria. Até o início do Mundial, que será no dia 26 deste mês, os torcedores ainda devem contar com outras partidas nas cidades da região do entorno. E serão jogos como esse, com equipes de outros países. O Jardim Gá entra na rota dos grandes eventos aí, esportivos, culturais. Nós já temos um pedido da delegação do México e também da delegação da Argentina Sub-17. Então o público pode contar com jogos como esse, quem sabe já já? Pode sim, pode estar aguardando a expectativa aí, que em breve teremos mais novidades aqui no Jardim Gá. E nós vamos agora falar da situação lamentável que ocorreu no CT do Vila Nova. Durante o treinamento do time, torcedores invadiram o local, agrediram jogadores e entraram em confronto com a polícia militar. Segundo a PM, eram entre 70 e 80 torcedores vilanovenses que chegaram ao CT do clube por volta das 10h30 da manhã pela portaria principal. Os jogadores estavam treinando. Os policiais militares recuaram os jogadores com medo, recuaram também os manifestantes, pularam essa cerca e começaram a arremessar pedras e tijolos. Inclusive, um desses manifestantes, agressores melhor dizendo, agarrou no pescoço de um dos jogadores e foi preciso do policial militar intervir. A PM ainda confirmou que foi preciso usar balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta, o que dá a ver por esse vídeo feito a partir de um celular. Bom, com a situação controlada, o treinamento voltou ao normal aqui no CT do Vila. Depois disso, a PM partiu então para tentar identificar o máximo de suspeitos. Um deles foi preso. Ele confessou que participou da manifestação e foi identificado como membro da diretoria da principal organizada vilanovense. A respeito desse cidadão que foi apreendido, o mesmo disse que veio participar de uma manifestação que é um dos diretores, pelo qual ele mesmo nos disse que responde por tráfico de drogas, que já respondeu, inclusive foi preso com aproximadamente 1 quilo de maconha. Mais uma rápida pausa e na volta tem o prato do dia caseiro. A gente foi até a casa de uma telespectadora da TV Anhanguera que vai ensinar uma receita de sobremesa pra gente. É super fácil de fazer, rapidinho, né? E o melhor de tudo, essa sobremesa aqui, ó, não custa nem R$15 e dá para servir toda a família aí, dependendo da quantidade de pessoas que tem aí na sua casa. É de dar água na boca. E você já sabe como participar do Jornal Anhanguera primeira edição com a gente? Tem aí o nosso QVT, nosso e-mail e o WhatsApp que você já conhece, 984424000, anote aí. Jornal Anhanguera de volta e a gente volta a falar sobre o governador Ronaldo Caiado, que passou mal ontem e foi internado primeiro no Hospital do Coração de Goiânia e depois transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O repórter Luciano Cabral atualiza as informações para a gente.
O Hospital Sírio-Libanês não divulgou ainda nenhum boletim oficial sobre o estado de saúde do governador Ronaldo Caiado, de 70 anos, nenhum boletim oficial ainda hoje. Já a Secretaria de Governo, a assessoria da Secretaria de Governo, diz que depende deste documento do hospital para se pronunciar. Você sabe até agora que ontem, por volta de 2h30 da tarde, o governador Ronaldo Caiado sentiu fortes dores no peito e no abdômen, e aí foi levado para o Hospital do Coração aqui em Goiânia com a suspeita de infarto. Lá ele passou por um exame chamado de cateterismo, que é a introdução de um pequeno fio, um tubozinho pequeno por uma das artérias, né? Você pode introduzir esse tubo por uma artéria da perna ou do braço e ele é guiado até uma das artérias do coração que possivelmente estaria então entupida. Uma dessas artérias estaria entupida. Esse equipamento ele mesmo já faz a desobstrução. Nesse exame foi descartada, então, a possibilidade, a hipótese de infarto. Mas, de qualquer forma, o governador foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A saída dele do Hospital do Coração aqui em Goiânia mobilizou um forte esquema de segurança. Foi montado, inclusive, um corredor com lençóis, né, para o governador não ser visto. E ele foi levado do hospital para o aeroporto de Goiânia e de lá então para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde chegou 9h da noite. Ele chegou então acompanhado de uma das filhas e também da primeira-dama, a primeira-dama Gracinha Caiado. A decisão da família dessa transferência para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo seria porque lá está a médica que acompanha o governador Ronaldo Caiado há 10 anos, a Ludmila Abrão. O último boletim oficial que a gente tem do hospital é de ontem, por volta de 7h20 da noite. O governador seguia em estado estável, mas que por decisão da família ele iria permanecer então no Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês acabou de divulgar um novo boletim, chegou aí nesse momento. Hoje o governador Ronaldo Caiado foi submetido a um cateterismo, não tendo sido detectado infarto. Então, optou-se pela realização de uma angioplastia com a implantação de um stent. O governador passa bem, está consciente e obedecendo o procedimento de rotina. Ele deve permanecer por 24 horas na UTI. Quinta-feira é hora do nosso prato do dia. Depois do almoço, bateu aquela vontade de comer um doce? Para quem respondeu sim, vai gostar da nossa receita de hoje, Doce do Céu. Uma sobremesa fácil de fazer e com poucos ingredientes. Hoje eu vim aqui conhecer a Luzeni porque ela garantiu para nossa equipe que ela sabe fazer uma receita de um doce que dá tempo de fazer ainda hoje, que é uma delícia. É que ela fica inventando moda e inventando receita para sobremesas aí da família, né, Luzeni? Isso. Desde a primeira vez que eu fiz essa receita, aqui em casa é um sucesso. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar de fazer essa receita, porque ela é muito simples de fazer. Então tá certo, vamos ensinar essa receita para quem está em casa. O nome do doce é Doce do Céu. Então pega um papel e uma caneta aí que dá para anotar os ingredientes, quem sabe dá para você fazer ainda hoje. Para essa receita você vai precisar de 5 ovos, 2 latas de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 200 ml de leite e 100 gramas de coco ralado, manteiga para untar a forma. Bom, Nayara, essa receita é bem simples de fazer. Vamos no primeiro passo. Primeiramente, eu vou colocar o ovo. Agora, é o leite condensado, 2 latinhas de leite condensado. Aqui é o leite de coco e a mesma quantidade do leite de vaca. Para finalizar, é o coco ralado. Pode bater 15 minutinhos. Depois que eu untei a forma, eu posso polvilhar com coco ralado. Agora, eu já processei ele no liquidificador, eu vou levar para o forno a 180 e é 30 minutos de forno. E não precisa pré-aquecer. E não precisa pré-aquecer. E depois de assar por 30 minutos, é só levar para a geladeira por 3 horas.
Bom, como vocês viram, realmente é super fácil de fazer, rapidinho, né? E o melhor de tudo, essa sobremesa aqui, ó, não custa nem R$15 e dá para servir toda a família aí, dependendo da quantidade de pessoas que tem aí na sua casa. Agora eu vou parar de conversar e vamos comer, que é a melhor parte realmente, né? Isso. Realmente muito bom, tá uma delícia, então eu agradeço, né, a todos vocês por ter recebido a nossa equipe e ter feito essa receita aqui maravilhosa. Eu recomendo você aí de casa fazer também, ó, corre, vai lá no supermercado, compra os ingredientes que eu sei que dá tempo de fazer ainda hoje. Obrigada, viu? Como vocês viram aí, a Nayara Santos foi até a casa de uma telespectadora que sugeriu essa receita pra gente. Então você também pode fazer o mesmo, se você tiver aí uma receita de família, uma receita diferente que você queira compartilhar com a gente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 984424000, que quem sabe a gente vai aí na sua casa também conhecer essa receita. E uma turma que trabalha numa loja em Senador Canedo está mobilizada para conquistar sorrisos. Isso mesmo, a loja arrecada brinquedos para doar a crianças pobres no Dia das Crianças. Tem até uma oficina para consertar os brinquedos que chegam com defeito. A gente está aqui para mostrar uma iniciativa muito legal. É uma loja de materiais para construção aqui em Senador Canedo que pelo 4º ano consecutivo está fazendo uma campanha sensacional para o Dia das Crianças. Valdomiro, vem cá, vamos mostrar. O que eles fazem? Eles pedem para os clientes trazerem brinquedos para a loja para doar no Dia das Crianças. Essa distribuição vai acontecer na próxima sexta-feira, aqui pela cidade mesmo. Olha só, um monte de brinquedo já foi arrecadado, mas a meta deles esse ano é ambiciosa. Eles querem chegar até 2.500 brinquedos. Cada um deles vai significar um sorriso para uma criança. Álvaro, vem cá. Esse cara aqui é o dono da iniciativa. Rapaz, que tipo de brinquedo que as pessoas podem trazer? Podem trazer brinquedos usados, né? Que a gente dá um jeitinho nele aqui, uma deribada nele. Eles têm uma oficina, Anderson, eles consertam os brinquedos que não estão assim novinhos. Isso. E brinquedos novos também, né? A maioria é brinquedos novos. Mas venha colaborar com a gente aqui, nós estamos precisando aí para a gente arrecadar mais sorrisos lá na nossa campanha. Cada brinquedinho é um sorriso, é sensacional, vocês não vão se arrepender e a gente está do lado dessa iniciativa. Vamos junto! Falou. E a TV Anhanguera está sempre de portas abertas para te receber. Ontem teve mais uma edição do projeto A Casa é Sua, uma festa. Vamos ver como foi. Que honra receber 1 a 1 na porta da TV Anhanguera. Bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Vamos chegar. O auditório ficou lotado. A Lilian Lynch foi escalada para dar as boas-vindas. Que delícia ver essa casa cheia desse tanto, gente. O vídeo na telona deu uma noção de como funciona tudo por aqui. Mas eu quero conhecer, ver como é que funciona tudo lá dentro. E a primeira parada desse grupo é no cenário virtual onde está sendo gravado o Jornal do Campo. Mas nós paramos tudo por aqui, viu? Porque os telespectadores, claro, têm prioridade nesse momento. E o Jornal do Campo está fazendo 40 anos, então nada melhor do que celebrar com essa turma toda aqui, né, Márcio? Esse contato direto com o público é algo assim emocionante pra gente, né? Emocionante mesmo, e o clima é de festa. Olha só, você tá aparecendo lá na televisão, cara. O que você achou disso? Adorei. Legal? Muito. Próximo passo foi conhecer o estúdio do Jornal Anhanguera, um sonho antigo da Edneide. Toda vez passo aqui, enfrento a vontade tão grande de entrar, mas nunca consegui ter essa oportunidade e hoje estou tendo, tenho que agradecer muito a vocês. E que tal mais fotos com os repórteres e apresentadores? É muito carinho, gente. A gente acaba escutando cada história de gente, por exemplo, que veio de longe, que teve que desmarcar alguma coisa para estar aqui com a gente, é muito gostoso. A turma ainda conheceu o Jornal Popular, o G1 Goiás e, para fechar o tour, a redação da TV Anhanguera. A Maria Luísa deu um abraço daqueles no Matheus Ribeiro. Deu um beijo? Tá feliz? Tô. E a inscrição para a próxima edição do A Casa é Sua será em novembro, uma semana antes do dia de visita. Então fique ligado que a gente conta todos os detalhes nos nossos telejornais e nas nossas redes sociais. Você já segue @TV Anhanguera G1GO. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte, outras notícias aí do entorno do Distrito Federal. Você acompanha ao longo da nossa programação no Anhanguera Notícias. Para você uma boa tarde e a gente volta a se ver amanhã.